E aí, como é que foi o exercício? Como é que foi a prática? Lembrando que eu ainda estou testando esse áudio. No momento que eu estou gravando esse vídeo tem alguns ruídos aqui. Não sei como eles ficam, mas a impressão que eu tive até o momento é que eles estão controlados. Mas eu não tenho certeza. Então eu já vou me desculpando caso tenha aí ruídos externos. Teve alguns movimentos, teve algumas questões nesse último instante. Então eu vou começar explicando aqui a lógica por trás desse episódio. Eu separei alguns pontos, como por exemplo sono, atividade física, alimentação. Separei alguns pontos básicos que ajudam a regular a ansiedade e através desses pontos básicos eu coloquei atitudes que você pode fazer para melhorar cada ponto. Então aqui são 20 orientações para você regular a ansiedade. Algumas delas eu já devo ter falado no canal em episódios espalhados, né? Um episódio próprio falando sobre isso não. Eu olhei aqui, tem algumas coisas que eu falei menos e algumas coisas que eu falei mais. Então vamos começar com o primeiro ponto, controlar o cafezinho. O que eu me refiro com controlar o cafezinho? O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é o sono. Então se você está com algum problema em relação à desregulação do sono, o ponto a ser tratado é regular a cafeína. Inclusive assim, em se tratando de problemas, eu diria que pelo menos no contexto em que eu vivo é o principal problema. Porque você analisa assim, o principal problema é o sono. E a principal negligência do brasileiro, talvez, que não saiba, né, o principal pecado do brasileiro nesse sentido é que a gente valoriza muito o café e ainda não se tem a cultura do café descafeinado. Então acaba que fica desregulado a cafeína. A cafeína acaba ficando aí sobreposta na rotina. Dessa maneira faz com que seja um pecado, né? E atrapalha a qualidade do sono profundo de muitas pessoas. Então assim, o café é bom, só que ele deve ser controlado na sua dosagem e nos seus horários. Então, por exemplo, não adianta você tomar 2 litros de café de manhã e achando que não vai interferir no sono. Você vai ter uma dosagem muito alta de cafeína e provavelmente vai interferir também. E não adianta também você tomar só 200 ml, mas ser imediatamente antes de dormir, ali ser 15, 20 minutos antes de dormir, que vai interferir também. Ah, mas eu consigo pegar no sono e consigo dormir. A questão não é só pegar no sono. O sono, ele não existe apenas no sentido linear, assim, no sentido único, unidimensional. Que quando você acorda, você não pergunta para outra pessoa dormiu. Dormiu sim ou não, como se fosse algo único. Você pergunta dormiu bem. O sono ele é manifesto de diversas características. Ele aparece como uma característica mais quantidade, qualidade, número de vezes que você acordou de noite, dificuldade para recuperar o sono de noite. Inclusive nesse ponto pode ser que a cafeína esteja atrapalhando, mesmo que não atrapalhe a pegar no sono a primeira vez. Enfim, tem inúmeros outros pontos, né? O sono agitado, pesadelos, tem sono turbulento, sono muito picado, tem N situações aí em relação ao sono. E você deve estar atento a alguma delas. Uma atitude muito simples é controlar o cafezinho, tirar da tarde e da noite e moderar na quantidade no período da manhã. Então essa é a minha sugestão inicial. Vamos para o segundo ponto então. Ainda falando em relação ao sono, é interessante pegar a luz solar, né, a luz do ambiente externo, fora de casa, no começo e no final da tarde. Dentro de casa é interessante durante o dia, mesmo que pareça contraintuitivo num dia claro, é interessante ter as luzes do ambiente que você está acesa. Como eu estou gravando de dia agora,
e tem algumas luzes aqui nesse ambiente, para o olho humano perceber aí uma quantia maior de luz. Mas assim, em se tratar da luz natural, é interessante que você pegue o nascer do sol fora de casa, né? Não necessariamente o nascer do sol. Eu acordo às 7 e ali pelas 7h30, 7h40 eu já consigo ficar ali alguns minutos, né, fora do ambiente doméstico. Seja, né, por exemplo, em cidade pequena, deixar de se deslocar de carro para se deslocar a pé para o serviço. Já resolve todos os problemas, porque você tem aí, de fato, a luz natural. Então, esse é apenas um exemplo. Outro exemplo aí seria você acordar um pouquinho antes e ter um tempinho aí de tomar café, ou enfim, de pegar a luz fora de casa, tomar café na varanda, quem mora em prédios. Enfim, tem muitas possibilidades aí interessantes, até mesmo para quem tem a possibilidade fazer o escritório na varanda. Dizem que é uma recomendação aí que você consegue pegar mais luz natural. É uma possibilidade muito interessante. E no final da tarde também é importante, no pôr do sol ali, pegar aquela luz e regular o sono de certa forma. A luz artificial você deve controlar no período da noite. O que eu quero dizer com isso? Não estar num ambiente muito iluminado, não ficar muito tempo no celular, por exemplo, ficar no celular até vir o sono, não é indicado. Não ter muito contato visual. Nós evoluímos das cavernas e a única luz que a gente tinha fora a luz do sol era a luz do fogo. A luz do fogo até dá assim, né, um pouco de iluminação aonde ela está, mas ela não ilumina longe. E o celular, por exemplo, ele pode competir com a luz do sol no período do dia. Então assim, ele é uma luz mais forte, né, e ele deve ser aí controlado de certa maneira para regular. Porque o cérebro entende que, devido à nossa fisiologia, né, a gente evoluiu aí em cavernas, que de dia é para estar acordado e de noite é para estar dormindo. Isso é o que o cérebro entende. Então nós temos que passar a informação para ele que é de dia e que é de noite. E se nós passarmos muito tempo no celular no período da noite, ele vai entender que é de dia e vai ter essa possibilidade de troca. Inclusive, por diversos motivos, existe uma orientação de quem quer regular o sono que talvez acampar sem smartphones, eletroeletrônicos no geral, assim, por alguns dias dá uma regulada interessante no sono. E é uma prática, inclusive, que eu quero tentar aí no âmbito familiar, já que meu sono é bem regulado. Então, controlar a luz artificial no período da noite. Esse fator é essencial. Até tem aquelas casas, né, que as pessoas têm só uns painéisinhos de LED e as pessoas já sabem andar pela casa aí no período da noite. Isso ajuda bastante a regular o sono, é bem interessante. Controlar então a luz artificial no período da noite. Outra questão, então, eu falei do cafezinho, a luz solar no começo e no final da tarde, luz artificial evitar de noite e usar de dia. Quarto item, controlar os estímulos na hora de dormir.